O céu da Birmânia não estava vazio naquele 17 de maio de 1944. Ele estava cheio demais, entre nuvens densas e rasgadas pelo sol tropical. Um único caça americano P-40 avançava com dificuldade. O motor vibrando sob estresse constante, o cockpit quente, abafado, impregnado de suor e pólvora. O rádio chiava, cortado por vozes fragmentadas, pedidos urgentes, alertas que chegavam tarde demais. Lá embaixo, a selva engolia explosões e disparos, como se a guerra fosse apenas mais um ruído naquele inferno verde. Então eles surgiram. Não um, não dois, mas 15 caças japoneses zero, descendo do alto como predadores que já escolheram a presa. Eles não estavam ali para duelar, estavam ali para caçar. Em segundos, a missão havia acabado. A formação se rompeu. Pilotos jovens ainda carregavam bombas presas às asas. Outros desapareceram dentro das nuvens, sem deixar rastro. E naquele instante, o líder da esquadrilha percebeu algo que nenhum manual ensina. Não havia como vencer aquela batalha. Não com aquele avião, não com aquele combustível, não contra tantos inimigos. Ainda assim, virar as costas significava abandonar os outros. Permanecer significava morrer. Cada decisão dali em diante seria tomada em frações de segundo. Subir ou mergulhar, atirar ou segurar, entrar nas nuvens ou enfrentar o céu aberto. E cada escolha carregava um preço invisível. Um preço que não aparecia nos relatórios, nem nas estatísticas de vitórias aéreas. Quando os zeros começaram a cercar o P-40, aquela já não era mais uma missão de combate. Era uma luta pela sobrevivência. E, acima de tudo, uma batalha que não era para ser vencida. Se inscreva no Vozes do Front. Aqui, a guerra não é contada em números. Ela é vivida por quem esteve lá. A campanha aérea na Birmânia nunca recebeu a mesma atenção que a Europa ou o Pacífico Central. Mas para quem voava ali, aquela frente era tudo menos secundária. O terreno era hostil, o clima imprevisível e o inimigo experiente. A selva não oferecia referências visuais claras e um erro de navegação podia significar desaparecer para sempre sob um tapete verde sem testemunhas. Em maio de 1944, a pressão sobre aquela região aumentava. Forças chinesas, treinadas pelos americanos, avançavam lentamente contra posições japonesas entrincheiradas havia anos. Para que esse avanço continuasse, era essencial manter o apoio aéreo constante. Ataques ao solo, interdição de rotas e supressão de posições inimigas. Era um trabalho ingrato, repetitivo e perigosíssimo. Voar baixo significava expor-se à artilharia antiaérea. Voar alto demais significava perder o alvo e desperdiçar uma missão inteira. Foi nesse contexto que a esquadrilha conhecida como Burma Banshees decolou naquela manhã. 4 caças P-40 robustos, resistentes, mas já tecnicamente superados pelos caças japoneses mais ágeis. O P-40 era confiável, suportava danos e mergulhava bem, mas não subia rápido e não girava como um zero. Seus pilotos sabiam disso. Cada missão começava com essa conta mental. Força contra fragilidade, coragem contra limitação mecânica. O líder da formação era o tenente Phil Adair. Mais experiente que os outros, ele carregava uma responsabilidade silenciosa. Não apenas cumprir a missão, mas trazer seus homens de volta. Entre eles estava O'Connor, jovem, ainda aprendendo a transformar treinamento em instinto. Em combate aéreo, essa diferença não se mede em anos, mas em segundos. A missão daquele dia parecia direta: bombardear alvos japoneses em apoio às tropas em terra e retornar à base. Mas missões simples eram frequentemente as mais traiçoeiras. Para atingir os alvos, os pilotos precisariam descer, alinhar, manter curso reto por tempo demais. Durante esses segundos, o avião deixava de ser caçador e se tornava alvo. Do ponto de vista tático, a maior ameaça não era a artilharia no solo, era o céu. A presença de caças japoneses na região era conhecida, mas imprevisível.
Eles podiam surgir do nada, descendo do sol ou emergindo das nuvens. E a Birmânia era feita de nuvens espessas, densas, que escondiam formações inteiras. Adair sabia disso enquanto conduzia a formação. Monitorava o ritmo dos mais novos, ajustava a altitude, observava o céu com atenção quase obsessiva. Liderar ali não era gritar ordens heróicas pelo rádio, era antecipar erros antes que eles acontecessem, era sentir quando algo estava prestes a dar errado, mesmo sem sinais claros. No interior do cockpit, o ambiente era sufocante. O calor tropical transformava o voo em um esforço físico constante. O som do motor não era apenas ruído, era informação. Qualquer variação podia indicar problema. O rádio, sempre instável, exigia concentração redobrada. Cada mensagem precisava ser curta, clara e no momento certo. Abaixo deles, a selva escondia o combate terrestre. Pequenos clarões denunciavam disparos. Explosões abafadas surgiam e desapareciam entre as copas das árvores. Para os soldados no chão, aqueles aviões eram esperança. Para os pilotos, eram um lembrete de que não havia espaço para erro. Quando a formação iniciou a aproximação para o ataque, ainda não havia sinal visível de caças inimigos. Mas Adair sentia aquele desconforto antigo, conhecido por pilotos veteranos. A sensação de que o céu estava atento demais. Era o tipo de silêncio que não tranquiliza, apenas espera. E foi exatamente nesse instante, quando os P-40 alinharam para cumprir a missão, que o céu começou a se mover. O primeiro sinal não veio pelo rádio, veio pelo reflexo. Um brilho rápido, quase imperceptível, acima da camada de nuvens. Phil Adair percebeu antes de qualquer aviso formal, porque pilotos experientes aprendem a desconfiar do céu quando ele parece limpo demais. O sol estava alto, a visibilidade boa demais para uma região que raramente oferecia isso. Era o tipo de cenário que favorecia quem vinha de cima. Segundos depois, o rádio explodiu em vozes sobrepostas. Bandits. 11 horas alto. Adair ergueu o olhar e confirmou o pior. Caças japoneses surgiam em formação solta, descendo com velocidade e vantagem de altitude. Não eram 2 ou 3, eram muitos. Zeros, leves, ágeis, feitos para aquele tipo de combate. Eles não estavam reagindo ao ataque, estavam esperando por ele. A formação americana ainda carregava bombas. Isso mudava tudo. Um P-40 com carga externa perdia velocidade, resposta e capacidade de manobra. Naquele instante, os aviões deixavam de ser caças e se tornavam alvos previsíveis. Do ponto de vista tático, a situação era crítica. A esquadrilha estava vulnerável exatamente no momento em que precisava estar mais agressiva. Adair tomou a primeira decisão quase por instinto. Alertou os outros, ordenou a liberação imediata das bombas e dos tanques auxiliares. Cada segundo contava. Cada objeto preso às asas era uma sentença de morte. Alguns pilotos reagiram rápido, outros não. O céu se fragmentou. A formação, até então coesa, começou a se desfazer à medida que cada piloto buscava sobreviver. O'Connor, o mais jovem, lutava para se livrar do tanque que insistia em não soltar. Adair viu 4 Zeros mergulharem em sua direção. Eles não hesitaram. Sabiam exatamente quem atacar. No rádio, a voz de O'Connor soou mais aguda do que deveria. Não era pânico aberto, mas estava perto disso. Adair respondeu firme, quase seco. Não havia espaço para consolo. Apenas instruções claras. Soltar carga. Virar para as nuvens, sumir do céu aberto. As nuvens se tornaram a única salvação possível. Naquele ambiente, elas funcionavam como paredes móveis. Entrar nelas significava perder visibilidade, orientação e referência espacial. Mas ficar fora delas significava morrer sob o fogo concentrado dos Zeros. A escolha não era boa, era apenas a menos ruim. Adair viu 5 aviões desaparecerem na massa branca e cinza.
O silêncio que veio em seguida foi pior do que o barulho do combate. Dentro da nuvem, não havia horizonte. O corpo perdia a noção de cima e baixo. O P-40 tremia enquanto atravessava aquela cegueira úmida e o piloto precisava confiar nos instrumentos para não entrar em parafuso. Quando Adair emergiu do outro lado, o céu estava diferente, aberto demais e vazio demais. Não havia sinal de O'Connor. Em vez disso, 4 zeros surgiram à frente em uma clareira aérea inesperada. Eles também haviam atravessado a nuvem. Agora estavam reposicionados, prontos para atacar novamente. Era um jogo de gato e rato jogado em 3 dimensões, onde quem errasse primeiro não teria segunda chance. Adair avançou em direção a eles, não por coragem, mas por necessidade. Virar as costas significava dar a vantagem final ao inimigo. Aproximar-se forçava uma reação. 3 dos zeros desviaram antes de entrar em alcance. O quarto não. O combate foi rápido, brutal e silencioso. Um disparo curto. O avião japonês se desintegrou no ar. Não houve tempo para observar. Adair mergulhou de volta para as nuvens, sentindo o peso de uma constatação incômoda. Ele ainda estava vivo, mas a batalha havia saído completamente do controle. O rádio permanecia mudo, e o céu agora pertencia ao inimigo. Quando o silêncio do rádio se prolongou, Phil Adair entendeu que algo havia mudado de forma definitiva. Não era apenas uma pausa nas comunicações, era ausência. Em combate aéreo, isso significava 2 coisas. Ou os outros estavam ocupados demais para falar, ou já não podiam mais fazê-lo. Ele ajustou a potência do motor e subiu levemente, buscando uma posição que lhe desse alguma leitura do céu. O P-40 respondia, mas não com a mesma firmeza. O avião havia passado por estresse demais em pouco tempo. Combates curtos, manobras bruscas, entradas repetidas em nuvens. Tudo isso cobrava seu preço. Do ponto de vista tático, a situação era desfavorável em todos os aspectos. Adair não tinha mais formação, não tinha cobertura, não tinha certeza sobre a posição dos inimigos nem dos próprios companheiros. O combustível já não permitia longas perseguições, nem erros de navegação. Ele precisava escolher entre procurar os seus ou simplesmente sobreviver. E então, como se o céu respondesse à dúvida, novos zeros apareceram. 4 deles surgindo em ângulo oposto, aproveitando a abertura entre as nuvens. Era um padrão claro. Os japoneses estavam usando o mesmo terreno aéreo que ele, explorando as nuvens como pontos de reaparecimento. Não estavam atacando de forma desordenada. Estavam caçando com método. Adair fez a única coisa possível. Virou de frente. Atacar de frente um caça japonês não era uma demonstração de bravura. Era uma tentativa de quebrar o ataque antes que ele se formasse. O Zero era superior em curva, mas não gostava de confrontos diretos em alta velocidade. Forçar esse tipo de encontro podia fazer o inimigo desistir ou cometer um erro. Funcionou com 3 deles. Os aviões japoneses romperam a aproximação antes de entrar no alcance das armas. O quarto, no entanto, manteve o curso. Continuou vindo, sem hesitar. O tempo pareceu se esticar. Adair alinhou o avião. Segurou o disparo por uma fração de segundo a mais do que o confortável. Quando apertou o gatilho, não houve explosão heróica. Houve desintegração. O Zero simplesmente se partiu, como se a estrutura tivesse desistido de existir. Não houve satisfação, apenas confirmação. Aquilo significava que ele estava sozinho de verdade. Adair voltou às nuvens mais uma vez. O céu, agora, era um labirinto. Cada saída podia ser uma emboscada. Cada entrada, um risco de perder o controle. O corpo começava a dar sinais claros de desgaste. O esforço constante, a tensão contínua, a necessidade de decisões rápidas, sem informação completa. Quando emergiu novamente, o encontro foi ainda mais próximo. Um Zero passou tão perto que Adair sentiu o deslocamento de ar. Não houve tempo para pensar. Apenas reagir. Rolagem brusca,
Perda momentânea de orientação. O mundo girou e por um instante não houve céu nem chão, apenas movimento. Foi nesse momento, pendurado de cabeça para baixo, que ele viu algo estranho. Um zero com pintura verde brilhante no topo, reluzindo sob o sol. Um detalhe quase absurdo em meio ao caos. Aquela visão ficou marcada não pela beleza, mas pela constatação brutal. Havia inimigos por todos os lados. Outro zero surgiu abaixo. Adair usou a única vantagem que ainda tinha: altitude relativa. Desceu em curva, calculou a deflexão, disparou. O avião japonês perdeu uma asa e caiu em espiral, desaparecendo em direção às rochas. 2 abatidos. Nenhuma sensação de vitória. Agora, o céu estava aberto demais. As nuvens tinham ficado para trás. O combustível estava perigosamente baixo. O avião mostrava sinais claros de dano. E então, como um golpe final, 5 novos zeros apareceram no horizonte. Adair não teve dúvidas. Não havia mais batalha a ser vencida. A partir dali, tudo se resumia a escapar. Os 5 zeros surgiram alinhados no horizonte como uma sentença. Não vinham em mergulho precipitado, nem em formação fechada. Avançavam com calma, confiantes, certos de que o P-40 à frente já não tinha para onde ir. A vantagem numérica era absoluta. A vantagem de manobra também. Phil Adair empurrou o manche à frente e forçou o avião a ganhar velocidade em nível baixo. Não havia mais altitude para trocar por energia. Cada nó adicional precisava vir do motor. E o motor já trabalhava além do que deveria. O P-40 vibrava, transmitindo ao piloto cada esforço mecânico. Aquilo não era mais um caça em combate. Era uma máquina ferida tentando sobreviver. Os primeiros traçantes passaram longe, mas não por acaso. Eram tiros de ajuste. Os japoneses estavam medindo distância, velocidade, ângulo. Quando acertassem esses cálculos, o céu deixaria de ser espaço e se tornaria armadilha. Adair sabia disso. Sabia também que tentar um duelo prolongado seria inútil. Sem altitude, sem combustível suficiente e com inimigos por todos os lados, qualquer manobra defensiva clássica apenas atrasaria o inevitável. A única chance era quebrar o padrão. Obrigar os zeros a reagirem em vez de atacarem. Ele puxou o avião com força, sentindo o corpo ser pressionado contra o assento. O P-40 subiu de forma quase violenta, perdendo velocidade rapidamente. O alarme interno gritava perigo, mas o gesto não era para ganhar posição. Era para forçar os japoneses a ajustar novamente o ataque. Funcionou por segundos. Apenas segundos. Os zeros reagiram rápido, abrindo leque e descendo com mais agressividade. Os traçantes agora cortavam o ar ao redor do cockpit. Alguns passaram tão perto que Adair pôde vê-los claramente. Linhas vermelhas e brancas atravessando o espaço onde ele estava segundos antes. O rádio permanecia mudo, nenhuma voz, nenhuma orientação, nenhum sinal de que alguém mais estivesse no ar. A solidão naquele momento não era emocional, era operacional. Ele era o único alvo disponível. Foi então que Adair viu a nuvem. Não era uma camada uniforme, era um banco denso, irregular, com uma formação rochosa atravessando sua parte inferior como uma lâmina. Um erro ali significaria colisão imediata. Não havia espaço para correção, não havia segunda tentativa. Ele avaliou rápido. Permanecer no céu aberto significava ser abatido. Entrar naquela nuvem significava apostar tudo em habilidade, instinto e sorte. Não era uma decisão tática ideal. Era uma decisão desesperada. Adair mergulhou. A entrada foi violenta. A luz desapareceu quase instantaneamente. O cockpit escureceu. A referência visual sumiu. Apenas instrumentos, apenas vibração, apenas ruído. O P-40 sacudiu como se estivesse atravessando água turbulenta. O corpo de Adair se contraiu, tentando manter orientação enquanto o avião lutava contra correntes invisíveis. Por um instante, ele teve certeza de que havia errado.
O som do vento mudou. O avião perdeu estabilidade. A rocha estava ali, invisível, esperando. Então, tão abruptamente quanto havia entrado, ele saiu. O céu reapareceu à frente, claro, aberto, silencioso. Nenhum zero à vista, nenhum disparo. Apenas o som irregular do motor e a respiração pesada dentro do cockpit. Adair não diminuiu a potência, não olhou para trás, não tentou confirmar nada, virou para o norte e seguiu. O combustível estava perigosamente baixo, o avião estava danificado. E pela primeira vez desde o início do combate, havia algo pior do que o medo de morrer. A possibilidade de ter sobrevivido sozinho. O silêncio do rádio continuava pesado demais para ser ignorado. Phil Adair reduziu ligeiramente a potência do motor. Não por alívio, mas por cálculo. Cada segundo a mais no ar consumia combustível que ele talvez precisasse para uma aproximação de emergência. O P-40 seguia, mas não de forma saudável. Havia vibrações novas, pequenas variações de som que denunciavam danos internos. Ele tentou novamente. Bamboo 2, aqui, Bamboo Leader. Você me copia? Nada. Por alguns instantes, Adair acreditou que aquela missão terminaria do pior modo possível. Ele vivo e os outros não. Não era um pensamento heróico nem melodramático. Era uma constatação fria, prática, que carregava um peso difícil de explicar. Liderar significava responder por aquilo que não se podia controlar. Foi então que um ponto surgiu à frente. Pequeno, lento, desalinhado. Um P-40. Quando a distância diminuiu, o nariz vermelho ficou visível. O avião se movia de forma irregular, como se estivesse cansado demais para manter curso. Adair sentiu um alívio imediato, quase físico. Era O'Connor, ainda vivo. A aproximação revelou a extensão dos danos. O tanque auxiliar ainda preso sob a fuselagem, o casco perfurado por dezenas de impactos. Um buraco irregular onde um projétil de 20 milímetros havia rasgado a lateral do cockpit. O'Connor estava ferido. Sangue escorria pelo traje de voo. Seus instrumentos estavam mortos. Ele voava quase às cegas, sustentado mais por instinto do que por controle real. Adair manteve posição próxima, atento a qualquer sinal de falha crítica. Não havia comemoração, apenas vigilância. Eles seguiram em direção à base, mas a guerra ainda não havia terminado para eles. O rádio finalmente chiou com uma voz fraca. Bamboo Leader, aqui Bamboo 3. Era Rogers. Ele estava no ar, mas hesitava em pousar sozinho. O estado do avião era incerto. Adair avaliou rápido. Desviar significava gastar combustível precioso. Não desviar significava abandonar outro homem. Não houve hesitação real, apenas decisão. Os dois P-40s danificados mudaram o curso e seguiram para encontrar Rogers. Quando o localizaram, a situação era clara. Ambos os pneus do trem de pouso estavam completamente vazios. Um pouso errado significaria capotagem, talvez morte. Adair assumiu a liderança do retorno. O'Connor à frente, porque ainda tinha indicador de velocidade funcional. Rogers atrás, porque seus pneus estourados o fariam parar rápido demais. A aproximação foi lenta, tensa, calculada ao extremo. Nenhum dos três aviões estava em condições ideais para errar. O'Connor tocou o solo primeiro. O avião deslizou, mas permaneceu íntegro. Rogers veio logo depois. O impacto foi duro, mas controlado. O P-40 parou em uma nuvem de poeira e silêncio. Adair pousou por último. Ao desligar o motor, ele percebeu algo que só então se tornava claro. Todos haviam voltado, não ilesos, não intactos, mas vivos. No chão, a extensão real da batalha apareceu. O avião de Rogers contava mais de uma centena de impactos. O de O'Connor estava quase irreconhecível. O próprio P-40 de Adair carregava marcas suficientes para justificar não ter voltado. O'Connor sobreviveu, mas não voltou a voar. As feridas daquele dia o acompanharam até o fim da vida.
Rogers saiu ileso fisicamente, mas nunca esqueceu aquele pouso. Adair continuou voando, carregando algo que não aparecia em relatórios. A memória de uma batalha que não era para ser vencida. Encerramento cinematográfico. 4 aviões decolaram naquela manhã sobre a Birmânia. 4 aviões retornaram. Mas a guerra não mede seus efeitos apenas em decolagens e pousos. Ela deixa marcas que não aparecem no metal nem nos registros oficiais. Naquele dia, não houve vitória clara. Houve sobrevivência, e às vezes isso é tudo o que resta. Phil Adair não segurou o céu sozinho. Ele apenas se recusou a abandoná-lo enquanto ainda havia alguém lá em cima. O'Connor nunca mais voltou a pilotar. Rogers pousou um avião que não deveria ter pousado. E a selva, lá embaixo, seguiu silenciosa, como se nada tivesse acontecido. A batalha terminou quando os motores foram desligados, mas para quem esteve ali, ela continuou por muito mais tempo. Aqui, no Vozes do Fronte, essas histórias não são sobre vencer, são sobre voltar. Se essa história te marcou, deixe o like e se inscreva. Porque enquanto houver guerra para contar, essas vozes não serão esquecidas.